Pessoal, não dá para a gente aceitar o que acabamos de ver. Problema de coronavírus, nós vamos falar hoje aqui, tem a ver tudo com esse descaso que a população, em especial esses mais jovens, aliás, essa cultura que nós estamos vivendo de deixa como estar, de levar de qualquer maneira, de não considerar o próximo. Então nós vimos aí, o jovem acaba de dizer, perguntado pelo repórter sobre a questão da preocupação com o coronavírus, e ele simplesmente diz, se eu pegar, eu peguei. Eu não vou deixar que isso me impeça de seguir vivendo e curtindo a vida. É isso que nós estamos vivendo. Mas o pior ainda é quando a gente vê líderes que deveriam estar dando exemplo, fazer o que nós vemos sair fazendo. Olha aí para vocês verem. Abençoado do Brasil. Eu quero ler o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Brasileira, que diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Eu gostaria de avisar o governador de Santa Catarina, de Pernambuco, onde eu tenho igrejas, e qualquer cidade, a qualquer prefeito onde eu tenho igrejas, que se os senhores quiserem fechar as igrejas que eu sou pastor, tratem de ir na justiça. Inimaginável que um líder religioso da expressão do que nós acabamos de ouvir aqui, que se apresenta... Bem, as críticas pessoais eu vou saltar. Vamos ao que foi dito, que todo mundo escutou. Nós ouvimos da boca dele dizer que o fechar igreja, a recomendação da saúde pública para nós não nos aglomerarmos em grupos, em pessoas, muita gente ao mesmo tempo, por causa do risco de contaminação. E aí fazer disso uma política de religião versus governo, Estado. Gente, não é hora de fazer política, gente. É hora de todos nós nos unirmos e pensarmos no bem comum e não no dízimo, na oferta que o povo vai trazer para dentro da igreja. Gente, tem misericórdia, não é hora disso. É hora de buscarmos a Deus, mas de seguirmos esse distanciamento social tão necessário. Eu quero falar aqui sobre o passado. A gente aprender com o passado, gente. Se a gente não olhar para o passado para aprender, voltarmos para 1918. Você não se lembra porque não era nascido. Eu também não era. Mas os livros contam, os jornais contam, a história conta. 1918, nós tivemos o surto da famosa gripe espanhola, onde de 50 a 100 milhões de pessoas morreram em um ano, tá bom? E a população do mundo em 1918 era muito menor do que era hoje, não peguei estatística, mas a população do mundo em 1918 era pelo menos 1/4 ou 1/5 da população de hoje. Então, veja, morrer 50 a 100 milhões de pessoas em 1918 era muito mais do que morrer hoje 2, 3 milhões. A população de 1918 era exatamente um pouco menos de 1/4 da população de hoje. Eu poderia quase dizer 1/5, mas 1/4 ali da população era 1 bilhão e 600 milhões de pessoas versus a população de hoje de mais de 6 bilhões de pessoas. Então está 1/4 da população de hoje. Então equivaleria a hoje morrerem 200 a 400 milhões de pessoas. Foi o que aconteceu em 1918 com a gripe espanhola. E tudo começou numa base militar, com 1.100 homens infectados. Desses, nos primeiros 30 dias, 46 homens morreram, não prestaram atenção de início no que estava a acontecer. Quando assustaram, a morte foi assim, multiplicando de forma exponencial, nem foi de forma geométrica, não, uma progressão exponencial, e morreram aí de 50 a 100 milhões de pessoas. Em Filadélfia, as autoridades não levaram em consideração o alerta do governo, não levaram em consideração a orientação pública, e o que aconteceu foi esse
pico aí parecendo uma pirâmide do nosso mapa, onde morreram em 24 horas de desobediência às leis de saúde pública, morreram 700 pessoas em 24 horas. Já em St. Louis, no Missouri, eles obedeceram à risca orientação da saúde pública, e o mapa foi essa linha pontilhada que nós vemos aí. Eles conseguiram quase que nivelar por baixo a quantidade de óbitos, de fatalidade em decorrência desta situação. Então, olha quanto é importante a saúde pública. Agora, o nosso mapa do coronavírus de hoje, o que nós podemos observar é que eu tenho aqui também um mapa para vocês verem aí. É que se não houver um distanciamento social, o que vai acontecer é essa linha em negrito aí. Vai subir e muito breve passar de 70 mil mortos. Estou falando de Estados Unidos só. O mesmo paralelo serve para qualquer país do mundo. Então, o mesmo mapa serve para qualquer país do mundo. Não há distanciamento, vai embora. Havendo distanciamento social, a partir do dia 20, que é o que nós temos agora, nós vamos alinhar essa linha, ela vai ficar quase na horizontal, ou seja, vai paralisar a transmissão. Mas se, a partir do dia 20, que é quando nós estamos agora, houver um dia sem se preocupar com o distanciamento social, ela vai lá sobe 40% a mais o número de contaminação e, obviamente, o número de mortos e tudo mais. Então, meus amigos, meus seguidores aqui da internet, o que eu trago para vocês aqui nesse mapa do que está acontecendo no mundo aí, mapa do coronavírus, é para poder perceber o quanto devemos levar a sério. Enquanto estamos preparando esta matéria aqui, aí sai no New York Times um outro mapa para a gente ter uma ideia maior nos Estados Unidos. E aí mostra em vermelho, para chamar a atenção drasticamente, é que se não houver nenhum controle por parte do governo, é lógico, é quem consegue controlar, se não houver nenhum controle, vai dar esse vermelho aí. Rapidamente todo o país estará infectado. Se houver algum controle, esse algum controle envolveria assim, deixa que cada estado resolva seu problema, ou que cada cidade resolva o seu problema, como começou a acontecer nos Estados Unidos. Nova York endureceu, Newark impôs alguma coisa, a Califórnia fez a sua parte, mas agora o que nós observamos é que é preciso um controle geral. Agora, havendo um controle geral, nós voltamos para o último mapa que nós vamos ver ali. A gente consegue controlar tudo. Mas é preciso, senhoras e senhores, é preciso haver distanciamento social. É o básico, é o importante. Eu gostaria de, como pastor, estar com vocês na igreja. Eu gostaria de, numa ocasião como esta, a gente reunir num lugar maior e reunir todas as igrejas num lugar só para fazermos um culto de oração junto, para um encorajar o outro e orar junto. Mas seria uma temeridade da minha parte se eu fizesse isso. O que eu preciso agora é dizer, meus irmãos, vamos cultuar a Deus dentro de casa. Nós não estamos sendo proibidos de cultuar a Deus. Pelo contrário, nossos líderes estão pedindo para a gente orar. O presidente Trump decretou um tempo de oração. Então nós estamos sendo encorajados a servirmos a Deus, a praticarmos a nossa religião dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso quarto. Então, gente, a situação é alarmante e eu peço a vocês, por favor, sigam a orientação da saúde pública. Fiquem dentro de casa. Não saiam, evite esse contato social para que não espalhemos ainda mais. Finalmente, o último gráfico é o gráfico mais dramático. Um gráfico de coluna, fácil de entender. Esse gráfico mostra o comparativo ao comportamento do vírus em todos os lugares do mundo. Todos os países, o comportamento está sendo exatamente o mesmo. A gente olha a linha azul representando a Itália, que hoje é o epicentro, a linha vermelha comparando os Estados Unidos. Mas se pegar o mesmo gráfico, colocar os números de qualquer país, vai ser a mesma coisa. Então veja ali, nós estamos hoje nos Estados Unidos, no dia 18 do vírus nos Estados Unidos.
E lá estamos já no mesmo nível onde estava a Itália no dia 18. Onde está a Itália hoje? Hoje a Itália está 8 dias à frente dos Estados Unidos. E o número que dia 18 era de 13 mil, já está em 41.035 casos e segue-se ainda subindo. Então cabe a nós agora, a 8 dias da Itália, vamos seguir o padrão da Itália e permitir que isso suba e dispare como disparou na Itália, ou nós vamos aceitar um controle rígido da orientação dos departamentos de saúde pública para que nós possamos nivelar, ou seja, parar daqui, não se transmite mais, eu fico quieto dentro de casa, eu obedeço às leis, não saio para as ruas, não contacto com as pessoas para poder manter esse vírus e ele não mais se espalhar. Caso contrário, vamos subir. Na Itália, senhoras e senhores, o que está acontecendo é que os médicos estão tendo que hoje decidir quem tratar e a quem não tratar. Já estão saturados, hospitais saturados, e os médicos no limite do estresse, no limite. É uma profissão a que nós devemos um respeito muito grande, é a profissão do médico, porque numa hora como esta, no limite do estresse, então vamos nós ajudar, vamos nós cooperar e obedecer às leis, obedecer à orientação dos nossos governantes. Deus abençoe em nome de Jesus.